Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá o horário em que você está me ouvindo, seja bem-vindo a mais um Pod Terapia em Gotas. O meu nome é Kim Roula Neto, eu sou psicólogo e hoje vou estar trabalhando com vocês a respeito de algumas questões interessantes sobre o final do ano. Então, o tema de hoje é aquela famosa e famigerada para muitas pessoas avaliação de final do ano, né? E aí? Você se olha para trás, olha para 2019 e se pergunta, o meu ano valeu a pena? Né? E muitas pessoas ficam, ai meu Deus, eu não sei o que falar, não sei o que pensar, acho que sim, acho que não. Se sim, o que acontece? Se não, o que acontece? Eu tenho que me deprimir porque o meu ano foi uma porcaria, ou eu tenho que comemorar porque o meu ano foi uma coisa boa, o que eu faço? Então, como esse é um tema que pega muitas pessoas, hoje eu vou falar sobre isto. Eu gostaria de começar o conteúdo de hoje falando sobre este tema da autoavaliação. Como que você em casa se avalia? Você se avalia, por exemplo, assim, isso que eu fiz foi uma droga? Ou você avalia você mesmo de uma forma diferente? Por exemplo, bom, na verdade eu tinha uma meta de X estipulada, eu não consegui chegar a X, cheguei a Y, porque, no fundo, teve algumas coisas ao longo desse ano que, ao invés de eu fazer de um jeito, eu fiz de outro. Como que você se avalia? Eu estou dando aqui já uma dica que essas duas formas de autoavaliação, elas fazem muita diferença no produto final, que é você se sentir bem contigo mesmo ou não. Uma das questões que é importante de a gente perceber que interfere na nossa autoavaliação são as crenças que temos a nosso respeito. Se a pessoa tem crenças negativas sobre ela, ou seja, se ela acha que ela não é boa o suficiente, se ela se percebe como inferior, se ela percebe que ela é defeituosa, por exemplo, isso tenderá a aparecer na autoavaliação dela. Então, isso que eu estou falando, gente, às vezes é um processo consciente e às vezes é um processo completamente inconsciente. Ou seja, a pessoa simplesmente se sente muito mal com algo que ela, por exemplo, não fez ou que ela deveria ter feito e a avaliação já é essa. Esse sentimento de mal-estar também conta como uma autoavaliação, que ela é processada de uma forma tão rápida na nossa mente que a gente só sente a emoção final. A gente nem passa, a gente não consegue perceber todo o processo cognitivo até chegar na emoção. Ou então, crenças positivas, que elas também podem servir tanto de um jeito positivo quanto de um jeito negativo. Mas, Kim, como é que uma crença positiva pode ser maléfica numa avaliação? Muitas vezes, quando a pessoa tem uma crença positiva sobre ela própria, ela pode acabar, deixando de lado alguns detalhes. Né? Então, às vezes, a fim de manter uma autoimagem positiva demais, ela acaba negligenciando alguns fatores. Né? Muitas vezes, nesse caso, essa autoimagem positiva, entre aspas, demais, é uma proteção contra uma outra autoimagem negativa, que é onde está o buraco da pessoa de fato. Então, perceber quais são as crenças que nós temos a nosso respeito, a respeito dos outros, a respeito do mundo, é um fator muito importante. Por exemplo, eu escuto muito em consultório assim, Kim, mas todo mundo sabe fazer isso, só eu que não. Então, essa é uma crença a respeito dos outros. Todo mundo é muito inteligente, eu não. Ou uma crença a respeito do mundo. Aqui, se eu não fizer isso, se eu não atingir esses resultados, cara, vou ficar para trás, o mundo inteiro vai passar na minha frente. E muitas vezes, isso não é verdade. Né? Ou seja, às vezes sim, existe uma competitividade no mundo, sim, existem pessoas que sabem fazer alguma coisa melhor do que você, mas isso não significa que você é o completo lixo do planeta e os outros são os completos diamantes do universo. Tá? Então, essa questão de perceber essas crenças, especificamente nesses 3 níveis, crenças sobre o eu, o mundo e os outros, é algo muito importante para a gente levar em conta. 2. O nosso pessimismo versus o nosso otimismo. Você é uma pessoa que tende a ser mais pessimista ou mais otimista? Tá? Por que isso é importante? Em geral, as pessoas pessimistas tendem a dar ênfase grande para elementos negativos. Também tendem a achar que esses elementos negativos são perenes, ou seja, é uma coisa ruim que sempre aconteceu, acontece e sempre continuará acontecendo. E isso pesa na avaliação.
Entendem? Então, por exemplo, assim, muitas vezes eu tenho alguns clientes que chegam e ficam reclamando a respeito, né? Pô, eu continuo tendo um pensamento negativo, esse pensamento sai da minha cabeça, eu preciso tirar isso da minha cabeça, porque senão, nossa, o que vai ser de mim? E no fundo, quando eu pergunto, tá, mas escuta, não baixou em nem um pouquinho a frequência de pensamento negativo? A pessoa fala, não, baixou, mas não baixou tanto quanto deveria, né? E às vezes a pessoa está em terapia faz lá um mês, né? Então, assim, essa questão do pessimismo, ela é importante de ser avaliada justamente por causa disso. Às vezes se dá um foco excessivo naquilo que não deu certo e perde-se de contexto o todo, né? Então, qual é o todo? Não? Por exemplo, todas as minhas metas, quantas eu atingi, quantas eu não atingi? Essa daqui deu muito errado. E as outras, como é que foram? No frigir dos ovos, eu tenho um balanço interessante ou não tenho? Então, essa questão do pessimismo versus o otimismo também é importante, porque isso é uma estrutura de pensamento. Já no otimismo, muitas vezes a pessoa ela tende a não encarar algumas coisas que ela não fez como de responsabilidade dela. Ou seja, é muito comum que uma pessoa mais otimista coloque, digamos assim, a conta das coisas não terem dado certo no mundo, né? E isso também não vai ajudar ela. Uma outra questão que eu também trouxe aqui para a gente olhar é a questão das metas. Como que você cria suas metas? Suas metas são criadas com base em dados, com base no mundo concreto, com base em coisas que são viáveis. Ou as tuas metas são criadas assim como um desejo, eu quero que as coisas sejam assim, então vai ter que ser assim, né? Por que isso é importante? Muitas vezes, os meus clientes, o grande problema que eles enfrentam é simplesmente abrir mão de uma meta que é irrealista. Ou seja, não é uma meta difícil, é uma meta que não é possível de ser realizada. Por exemplo, quero que todos gostem de mim. Esse é o tipo de meta que não dá para realizar. Mas se a pessoa coloca isso como uma meta dela, né? Por exemplo, este ano eu quero aumentar o meu número de amigos, mas ela tem como uma meta inconsciente todos gostarem dela. Aí a pessoa vai lá, faz 30 amigos novos, mas teve uma pessoa que brigou com ela e se afastou, né? Então ela tem 29 novos amigos, né? Porém, uma pessoa saiu de perto. Ela vai olhar para essa uma pessoa e vai fazer uma avaliação super negativa do ano por causa desta pessoa. Porque a meta é que todos gostem de mim. Então é importante a gente perceber como a gente formula as nossas metas e tentar se perguntar se isso é uma coisa que acontece. Então, por exemplo, acontece de todo mundo gostar de uma pessoa? Não existe ninguém no mundo que não goste daquela pessoa? Ou, por exemplo, isso é muito comum em estudantes, né? Eu quero aprender todo o conteúdo no menor tempo possível. Embora essa seja uma meta que pode parecer viável, né? Ela, no fundo, não é. Porque a ideia de você aprender todo o conteúdo, ela é uma meta, assim, difícil de ser alcançada. Quase que irrealista. Por quê? Porque para aprender todo o conteúdo tem que ser todo o conteúdo, 100%. E a memória humana, ela não tem essa capacidade. Ela geralmente vai gravar o que é mais importante, né? Isso, obviamente, varia muito de pessoa para pessoa, do grau de percepção, do grau de instrução e de como a pessoa faz para armazenar conteúdo. Porém, esse tipo de meta também é um tipo de meta muito difícil. Ou aquelas metas assim, eu quero ter mais dinheiro. Parece uma meta boa, né? Mas não é. Porque mais dinheiro é diferente de eu quero ganhar 5 mil por mês, por exemplo. 5 mil por mês é uma meta palpável, realizável, que dá para ver na tua conta bancária. Mais dinheiro, geralmente as pessoas que têm essa meta do mais dinheiro ganham 1.000, daí daqui a pouco estão ganhando 2, daqui a pouco estão ganhando 5, daqui a pouco estão ganhando 15 e continuam falando, eu quero mais dinheiro, e o sentimento interno é de falta, porque é sempre mais. Então ela está olhando sempre para frente, ela nunca se sente satisfeita. O que nos leva ao último ponto da autoavaliação, que são objetivos mensuráveis. Ou seja, você poder saber quando você atingiu a sua meta. Porque a maior parte das pessoas coloca objetivos que não são de uma forma mensurável, né? E sempre tem um jeito de tornar ele mensurável.
Esses dias, por exemplo, estava trabalhando com uma pessoa, mas eu estou estudando filosofia, como é que eu torno o meu estudo mensurável? Bom, você pode, por exemplo, no caso era um estudo em fenomenologia, né? Então, quais são os principais autores da fenomenologia? Quais são as principais ideias? Como explicar as principais ideias? Eu sei fazer isso? Isso já é uma forma de tornar mensurável um estudo que é, obviamente, reflexivo e, portanto, é mais abstrato. Mas aqui tem uma métrica. Agora eu sei quais são os principais autores, agora eu sei quais são as principais obras, as principais ideias de cada autor, e eu sei explicar as principais ideias de cada autor, por exemplo. Você percebe? Então aqui já tem uma mensuração, né? E é sempre importante ter isso. Muito bem. Isso são dados importantes para a gente ter uma autoavaliação mais adequada, né? Sobre a necessidade de celebrar, eu vou colocar assim. Sim, é importante celebrar. Kim, mas eu tinha 10 metas para esse ano e consegui só uma. Celebre esta uma. Kim, mas é muito pouco. Se eu for pensar desse jeito, sim, pode ser pouco. Talvez você tenha que fazer muitos ajustes para você conseguir dar conta de mais metas no próximo ano. Agora, isso não invalida a meta. Por que é tão importante celebrar? Celebrar não é assim, eu sou o rei do universo, eu fiz uma de 10. Não. É simplesmente celebrar, é sentir-se satisfeito por ter conseguido cumprir algo. Ao contrário do que as pessoas geralmente pensam, isso causa um efeito muito positivo de, primeiro, de saciedade, segundo, de conquista, né? Obviamente, a pessoa precisa usar isso como um gatilho para fazer as próximas coisas, né? Os próximos itens da lista dela. Mas essa celebração é importante, tá? Porque dá essa motivação. O que geralmente acontece é que no meio da celebração as pessoas entram em contato com crenças negativas sobre elas e por isso elas não se permitem celebrar. Então, essa que eu falei, por exemplo, né? Mas eu fiz só uma, eu deveria ter feito as 10. Ok, seria bem legal se tivesse feito as 10. Mas talvez você não tenha se programado, se organizado do jeito adequado, né? Ou talvez, para conseguir dar conta das 10, mais ajustes tenham que ser feitos. E isso não é nenhum demérito, né? Quando a gente começa um projeto, muitas vezes a gente não sabe que precisa de coisas que a gente nem sabe que precisa. A gente vai descobrir disso mais tarde, né? Então, nesse sentido, é que é importante a gente sempre celebrar o que a gente conseguiu, né? E ver como eu consegui fazer isso. O que me levou a chegar nessa conquista? E tentar usar isso em outras áreas, tá? Tem uma outra crença que é do tipo assim... vou me achar, né? Então a pessoa fica com medo, eu vou me achar demais, as pessoas vão ficar pensando que eu estou me achando se eu celebrar, tá? E aí a pessoa não celebra. Veja, isso é uma forma de você suprimir um sentimento positivo, né, de orgulho e de força. E tem muitas famílias que vêm com essa ideia que você não pode se sentir bom por ser forte, por ter conquistado algo. Você não pode mostrar isso para as pessoas, tá? Agora, vejam ao redor de você, gente. Muitas pessoas celebram e mostram suas conquistas e são apreciadas por isso, tá? O fato é que quando a pessoa acredita nisso, ela, no fundo, está tentando proteger uma autoestima frágil, vamos dizer assim, em que o sentimento de força e a força que a pessoa de fato tem não podem se mostrar. Bom, se eu não posso mostrar minha força, como é que eu vou usá-la? Eu vou ter que usá-la na surdina? Ou eu vou ter que usar ela desviando para terceiros? Né? Isso são questões importantes também, tá? Muito bem, vamos para o último tema, então, que é reavaliar e fazer novos planos. Então, com base nos objetivos mensuráveis, né? E o objetivo mensurável, ele tem que ter alguns pontos. Por exemplo, ele tem que ser específico, né? Ele tem que ter um significado para você. Ele tem que ser localizado no tempo, ou seja, não adianta nada fazer um objetivo do tipo, eu quero uma casa. Tá, você quer uma casa, mas para quando? Essa meta de tempo ela é muito importante para organizar o teu cérebro. Porque, eu quero uma casa. Bom, eu tenho a vida inteira para construir uma casa. Bom, o cara morre, né, e não consegue a tal da casa. Então, esses elementos eles são importantes porque sem eles o objetivo ele fica muito amplo, ele fica muito perdido no tempo e no espaço, né? O objetivo mensurável também é importante porque uma vez que você comece a fazer ele,
você vai perceber qual é a tua realidade de fato. E aí, muitas vezes, a gente tem que perguntar, vale a pena eu manter ou não manter esse objetivo? Né? Ou mantê-lo desta mesma forma? Eu, por exemplo, quando comecei esse ano, eu tinha algumas metas. E uma delas, eu abandonei. Abandonei por quê? Porque neste ano eu tinha tanta coisa para fazer, nos finais de semana, que eu não ia ter tempo hábil para fazer essa outra coisa, que é o meu terceiro livro. Então, eu tive que tomar uma decisão. Ou eu fazia os outros cursos que eu estava fazendo, ou eu escrevia meu terceiro livro. E eu falei, bom, como ano que vem eu vou fechar um dos cursos, eu deixo o livro por ano que vem. Entendem? Então, esse tipo de reavaliação é muito importante, porque torna o objetivo mais concreto ainda, mais palpável. Tá? E também tem uma outra questão, que é referente à mudança de hábitos. Ou seja, qual é a minha real disponibilidade para estar fazendo isso que eu estou me propondo? Eu realmente posso fazer isso neste momento? Ou eu tenho que criar novos hábitos que eu não tenho? Né? Por exemplo, a pessoa, eu quero começar a fazer academia. Tá, e como é que está a tua disciplina? Eu sou uma pessoa completamente indisciplinada. Bom, então você vai ter que criar disciplina de, por exemplo, ir todos os dias na academia. Se você não criar essa disciplina, você não vai conseguir. Né? E qual é a minha disponibilidade para fazer isso? Eu tenho tempo, os meus recursos estão adequados para eu fazer isso neste momento? Né? Então, essas questões elas são muito importantes para com que a gente consiga fazer uma reavaliação e essa reavaliação ser útil para a gente no futuro. Tá? Muito bem, gente. Espero que tenha ajudado aqui vocês este conteúdo. Eu gostaria de fazer, como sempre, a indicação de um livro. Dessa vez eu quero indicar O Poder do Hábito, do Charles Duhigg. D-U-H-I-G-G. Tá? Por que desse livro? Esse livro ele fala sobre o poder do hábito, né? E fala sobre como criar hábitos e para que hábitos são importantes e tal. E em relação às metas, hábito é muito importante. Ter hábitos adequados, saudáveis, etc. é sempre um fator bem importante. Tá? Muito bem. Fica aí a indicação da leitura, fica aí o conteúdo, tá? E eu também quero convidar vocês a conhecerem o meu canal do YouTube, a me seguirem lá no Facebook e no Instagram, e a conhecerem o meu blog, que agora volta a ter um endereço fixo, que é o psicoterapiaemgotas.home.blog, tá? E também a conhecerem os meus livros, o Psicoterapia em Gotas 1 e o Psicoterapia em Gotas 2, Emoções à Flor da Pele, tá? Também convido vocês que me seguirem lá no Facebook, no Instagram, a fazerem comentários a respeito dos podcasts, estão gostando, não estão, sugestão de temas, porque afinal de contas, este podcast é para vocês, tá bem? Então, gente, muito obrigado pela audiência e até a próxima.